O Brasil está eliminado da Copa do Mundo e não é culpa do Bruno Guimarães. Quer dizer, não só dele. Vamos falar sobre essa eliminação da Copa do Mundo, porque eu estou eliminado, você está eliminado, sua família, seu amigo, seu colega, até seu inimigo do trabalho, estão todos eliminados. E a gente vai tentar explicar aqui por que dessa eliminação, ou pelo menos na minha visão, os problemas da seleção brasileira. Vamos lá, para a gente falar dessa eliminação, a gente tem que falar de um adversário, a Noruega, que seria muito difícil, logicamente, mas o encaixe tático eu acho ele até favorável para o Brasil. Iremos enfrentar um time com muita qualidade, um time com um bizarro na frente, o Haaland, que a gente já sabia também das preocupações, mas é um time inferior ao Brasil. Por isso a decepção na eliminação e também a reflexão de cada vez estarmos caindo para times mais, vamos dizer assim, medianos na prateleira do futebol internacional e na prateleira do futebol europeu. Mas essa eliminação começa muito antes, essa eliminação começa no ciclo, começa em um ciclo atabalhoado, começa em um ciclo que a gente tem muitos treinadores, a gente tem Ramon, a gente tem Diniz, a gente tem Dorival, e a gente teve um ano de Ancelotti, que é muito pouco, a seleção não se reúne toda hora, é muito pouco, ele não participou de nenhuma outra competição, não foi o técnico da Copa América, não pôde testar tantas coisas. Eu acho que esse é um dos grandes problemas da eliminação. Problema número 2 que eu vejo de ciclo e de tudo é um problema que foge um pouco ao controle da seleção brasileira, que são as lesões. Um time bastante desfalcado desde o começo, um time que perdeu o Rodrigo, que era titular dessa equipe, um time que perdeu o Estevão, também outro titular, perdeu o Éder Militão, titular, perdeu o próprio Wesley, que estava titular, perdeu durante a Copa o Rafinha, titular, e o Paquetá, ou seja, é um time muito modificado do que poderia ser o melhor Brasil. E talvez o Ancelotti achasse melhores substituições, melhores alternativas para tantas lesões. Se tivesse mais espaço, se tivesse mais tempo no ciclo, ele teve que testar muita coisa durante a Copa. E quando você testa as coisas durante a Copa, pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Outra questão, o Ancelotti, por ter pouco tempo, acreditou no estilo de jogo rudimentar, podemos dizer assim, para vencer a Copa, que é não levar gols, e aí a qualidade ofensiva resolve o jogo pra gente, um jogo de transição. É rudimentar, e o Ancelotti nunca escondeu que não faria questão de ter a posse. O time do Brasil não teve a posse em grande parte dos amistosos, que sempre foi uma fonte de incômodo minha, eu sempre me incomodei, porque eu acho que o futebol brasileiro, a seleção brasileira tem até um papel social, um papel de DNA dentro do próprio futebol, de ser protagonista dos próprios jogos, coisa que o Ancelotti desde o princípio falou, sempre disse que não iria ser, que em determinados jogos ia dar a bola para o adversário e atacar em transição, apostar em atacar o espaço da defesa adversária, e taticamente isso não dá problema, é só algo que me incomoda, mas é uma escolha que me incomoda, que eu não gosto, mas que eu entendia pelo que o Ancelotti pensava de jogo e pelo que ele pensava que podia ser. Enfim, esse é outro problema. Durante esse um ano, que foi pouco tempo, ele testou praticamente o estilo de jogo dele, que ele pensava utilizar na Copa do Mundo, que era o 4-2-4. Ele até convoca a seleção pensando nesse estilo de jogo. Mas, de novo, como não teve tanto tempo para testar, ele foi perceber que esse estilo de jogo não estava ou não daria tão certo já dentro da Copa do Mundo, já dentro de um contexto de que iria enfrentar o Marrocos, e aí acaba mudando para uma seleção num 4-3-3, preenchendo o meio campo com o Paquetá. O Paquetá, que foi colocado ali, ele tinha funções únicas, praticamente, porque, de novo, o time não era pensado com o Paquetá. O time era pensado num 4-2-4, então nem foi feito tanto trabalho para convocar um reserva, propriamente dito, do Paquetá. Por isso que eu falo, o espaço de curto de tempo do ciclo fez que a gente fosse obrigado a testar novas coisas e novas soluções dentro da própria Copa do Mundo, como é o caso de largar o 4-2-4 dentro da Copa e colocar um 4-3-3 ali já logo no começo, na primeira partida. Enfim, esses alguns pontos do pré. Vamos para o jogo, vamos como que o Ancelotti pensou esse jogo. A Noruega é sabido que não é uma equipe tão forte assim defensivamente, não é uma equipe que leva poucos gols, até o jogo contra o Brasil, por exemplo, chegou tendo levado 8 gols na Copa. É bem verdade que um dos jogos foi um time totalmente reserva contra a França, mas mesmo assim, 8 gols em 4 jogos é muita coisa. E é um time que tinha como suas principais qualidades, a principal qualidade, o Haaland. E como que a Ancelotti pensou para inibir o Haaland, para conseguir vencer taticamente, não deixar com que o norueguês, o bizarro norueguês, a máquina, o cometa, conseguisse ter grande chance de gol? Era
não dá espaço para o Haaland correr às costas da defesa brasileira, porque é o que ele faz de melhor. É o arraste, é a bola em profundidade, é o espaço para correr, ele com espaço para correr realmente um jogadoraço maior, talvez o melhor finalizador que a gente tem hoje em dia no futebol atual. Então ele tinha dois jeitos de fazer isso. Primeiro, marca num bloco mais baixo, não deixando assim espaço às costas para o Haaland correr, ou tenha o domínio do jogo. O Ancelotti foi pelo estilo mais rudimentar, que de novo me incomoda, que era não ter a bola, baixar as linhas e deixar a bola com a Noruega. A Noruega, na minha opinião, até se surpreende com a quantidade de tempo, a quantidade de posse que ela tinha, de capacidade de ter a bola e trabalhar com ela. Tanto é que, no intervalo, o técnico norueguês propõe algumas mudanças, ele tira o próprio Solov, que é um grandalhão que joga na ponta direita, para colocar o Schjelderup e o próprio Oscar Bob. Então é um time que percebeu que o Brasil estava dando muito espaço. E mesmo com tudo isso que me incomoda, que eu falo, me incomoda o Brasil ter pouca posse, me incomoda o Brasil dar o protagonismo para a Noruega, não é uma França, não é uma Espanha, é a Noruega, me incomoda. Por tudo isso que eu tô falando, o plano ainda estava dando certo. O Brasil ainda conseguiu ter sua chance. O Brasil ainda estava mais próximo da vitória do que a Noruega, por exemplo, durante o primeiro tempo inteiro. Teve o pênalti, e aí vem a questão do pênalti. Vou falar, não foi o motivo da eliminação, vou chegar no motivo já, mas foi o Bruno Guimarães para cobrança. Na minha opinião, erra quem bate, então a gente sempre vai chorar pelo leite derramado, a gente sempre vai achar que deveria ter sido outro quando a cobrança é desperdiçada. O próprio Messi é protagonista da seleção argentina, a gente viu, perdeu o pênalti, perdeu 2. Enfim, Bruno Guimarães seria meu escolhido? Não. Seria o Vinícius Júnior realmente por estar mais acostumado a esses momentos, bater mais pênalti. Mesmo assim, não é um exímio cobrador e poderia ter errado, então eu não vou colocar essa derrota nas costas de uma decisão por pênalti que o Vinícius Júnior poderia bater e poderia errar também. Então a gente só fala isso porque o Bruno Guimarães errou a cobrança. Ele que vinha sendo o segundo melhor jogador do Brasil na Copa, um dos, talvez, acho até que estava na minha seleção da Copa do Mundo até essas oitavas de final. Enfim, o Brasil tem chance, tem uma finalização dentro da área do Vinícius Júnior, tem esse pênalti desperdiçado do Bruno Guimarães, o Brasil consegue criar, tem uma bola do que se eu não me engano, é o Bruno Guimarães mesmo, que consegue cruzamento pro Martinelli, que não alcança. E falar de Martinelli, me surpreendeu. Eu, por exemplo, nem convocaria, eu acho, entrou muito bem contra o Japão, entrou muito bem fazendo a função, entre aspas, do Paquetá, cobrindo também defensivamente. Foi um time do Brasil que foi muito bem defensivamente no primeiro tempo. Conseguiu anular o Haaland, conseguiu o Ryan fazendo um ótimo trabalho defensivo, foi uma boa Copa do Ryan, na minha opinião. O próprio Martinelli fazendo um bom trabalho defensivo, o Matheus Cunha também. Era um time que conseguia anular as chances da Noruega, que a única que teve na primeira etapa foi de um chutão do goleiro Nyland, que, pelo amor de Deus, né, o goleiro da Noruega, ele é reserva do Sevilha, na verdade agora ficou sem clube, 35 anos. E resolveu ter a noite de Neuer dele contra o Brasil, né? Ele dá a única chance da Noruega num chutão pra frente, que o Haaland vai trombando com a imensa força física que tem, ganha a bola sobra pro Odegaard, finaliza, e o Alisson faz uma grande defesa. Alisson que também, na minha opinião, isento de culpa, fez uma boa Copa, inclusive. Finaliza o primeiro tempo. Eu, incomodado pelo Brasil entregar tanto a bola, se eu não me engano, foi até a menor posse de bola da história da seleção brasileira desde que esse dado é computado. Me incomoda muito. Me incomoda muito, acho que o Brasil tem que oferecer mais, é um time melhor, tinha capacidade para oferecer mais, conseguiria se defender com a bola, mas mesmo assim, o plano de Ancelotti estava dando certo, o Brasil estava tendo as melhores chances de gol, o Brasil estava mais próximo ao gol do que a Noruega, e isso continuou no segundo tempo ele até coloca o Endrick no lugar do Matheus Cunha para ganhar mais intensidade, para ganhar mais... intrusão, não, como que eu vou falar isso? Para ganhar mais profundidade e para conseguir rasgar a defesa adversária, a defesa da Noruega, para conseguir mais infiltração. Isso dá muito certo logo cedo. Vinícius Júnior em uma muito boa jogada, 3 dedos, deixa o Endrick cara a cara com o goleiro e acaba chutando para fora. E também pra gente repensar, não que o Endrick seja mau jogador, não, tenho certeza que é bom jogador, na minha opinião é o 9 desse novo ciclo do Brasil, mas quando a gente foca demais na magia, às vezes a gente acaba se decepcionando, né? A gente tinha certeza que o Endrick era o cara que ele ia entrar e ia resolver todos os jogos. O Ancelotti conhece muito mais que a gente e não foi assim. Mas teve a sua melhor chance, ou seja, até o minuto 67, o Brasil tinha as melhores chances do jogo. O Brasil, mesmo com todas as questões, mesmo não jogando tão bem, na minha opinião, mesmo incomodando em dar a posse para o adversário, estava mais perto da vitória. E o normal
era vencer o jogo. Aí que eu coloco a culpa da derrota nesse momento, que é a alteração do minuto 67, em meio ao meme do Six Seven, né? Six Seven, a gente perdeu no minuto 67, então fica aí. Quando o Ancelotti faz as alterações, tira Ryan e tira o Martinelli para a entrada, Matheus Cunha, lembrando, já tinha saído para a entrada do Endrick, para a entrada de Neymar e Danilo. E eu não tô colocando a culpa no Neymar não, tá? Eu acho que o Neymar também não é culpado dessa eliminação. A culpa é de quem colocou ele. E eu não falo isso por ser o Neymar ou não sei o quê. Não. É porque claramente ele não estava na intensidade que era necessária ao jogo. E por característica, desmorona defensivamente o Brasil. Desmorona, acaba com o Brasil defensivamente. A gente está tirando dois dos melhores marcadores da equipe, o Ryan e o Martinelli, que tinha uma função defensiva fundamental. O Ryan muitas vezes foi ajudar o Danilo na ponta do jogo. Muitas vezes ele foi o responsável por evitar que a água entrasse por aquele lado. E o Martinelli, a mesma coisa, partida impecável no sem bola. Enfim, eram dois jogadores essenciais para esse estilo de jogo em que o Brasil queria se defender bem primeiro e depois sair em contra-ataque. E aí, quando você quer se defender bem e sair em contra-ataque, o primeiro passo é ter jogadores que defendam. Ele escolhe colocar o Neymar, deslocar o Endrick para a ponta direita, que também, na minha opinião, é um erro. E aí, as coisas começam a ir por água abaixo. O Endrick na direita, o time perde muito da defesa por lá. O Danilo é sobrecarregado com ultrapassagem de lateral, com ultrapassagem de ponta. O Vinícius Júnior não tem esse trabalho defensivo dentro dele, não é um jogador com essa característica. E o Neymar nem dá para cobrar isso dele pelas suas capacidades físicas do momento atual de 2026. Nisso, a gente que estava marcando com 9 jogadores, ok? O Vinícius Júnior só fazendo a sombra, a gente passa a marcar com 7. E quando a gente passa a marcar com 7, é quando a gente começa a sofrer. O Alisson faz uma boa defesa no seu canto direito, as bolas começam a entrar, a Noruega começa a chegar, em um lance que a Noruega troca mais de 60 passes num Brasil totalmente passivo, é quando sai o gol. O Endrick é facilmente superado, não tem a característica de se defender pelo lado. Você se defender como um camisa 9 é diferente do que você se defender com ponta, em que você tem que se defender pelo aquele lado de campo. É outra dinâmica que o Ryan estava fazendo muito bem. Acaba superando o Endrick, dobra em cima do Danilo, que fica confuso se fecha o cruzamento ou se fecha o espaço. Ele não faz nenhum nem outro cruzamento, e o Haaland, que só precisava de uma bola, foi lá e fez. Só que ainda era 80 minutos. E aí vem uma outra crítica. O Brasil não pode abrir mão do jogo, faltando 10 minutos para acabar. A gente viu o que a Argentina fez em 10 minutos, conseguiu 3 gols. E me deu raiva o Brasil ter largado o jogo com 10 minutos ainda para jogar, mesmo estando tudo errado. Mesmo Ancelotti, que apostou no esquema de se defender bem, contra-atacar, e tirou os jogadores que defendiam bem, mesmo assim, faltavam 10 minutos. Dava para buscar algo. O Brasil abre, baixa a guarda, baixa os braços. Eu, na minha casa, no meu sofá, eu posso falar, acabou, agora eu posso perder a esperança. Eu, que estou vendo do sofá, que estou vendo de casa. O jogador, não, ele tem que acreditar, porque são 10 minutos, e 10 minutos no futebol é, sim, uma eternidade. O Brasil abaixa a guarda, abaixa os braços. Aí, depois, algumas substituições, o próprio Ederson tinha entrado um pouquinho antes. O Ederson entrou um pouquinho antes do gol, porque o Ancelotti percebeu o erro, ele percebeu que o lado de campo estava sendo sobrecarregado, que o Brasil não estava conseguindo se defender, ele coloca o Ederson para tentar organizar, não consegue, o Ederson entrou confuso na partida, e nos 10 minutos finais, que era o momento de Neymar baixar, para tentar construir, e os dois volantes, o Ederson, o Danilo e até o Casemiro entrarem dentro da área, o Danilo e o Ederson não sabiam muito bem o que fazer, ficavam em dúvida se eles atacavam a área ou se ficavam, deixavam ainda mais espaço, e o Brasil não conseguia atacar. O tempo foi passando, nesses 10 minutos finais do Brasil quase nada cria. E aí tem o pênalti. Pênalti a favor do Brasil. Neymar bate. Por que o Neymar não estava no primeiro tempo? Porque claramente ele não tem a capacidade física, a intensidade para jogar desde o primeiro minuto. Isso assim, queria eu que tivesse, mas não tenho. O Neymar de hoje é esse. Diferente, não é o Neymar hipotético, é o Neymar real. É esse. E eu que defendi a convocação do Neymar, por exemplo, e eu que não estou colocando a culpa da eliminação do Neymar. Eu acho que foi pela troca, pela característica de jogador. A característica do Neymar não era a pedida naquele momento que o time estava se defendendo e precisava se defender, já que essa era a ideia de jogo do Ancelotti. Enfim, tem um pênalti, e aí o jogo estava acabado. Já tinha acabado o tempo de acréscimo, já acabou o jogo. 2-1. Neymar na bola, Neymar faz seu gol. Na sua última partida com a seleção brasileira, depois eu posso fazer um vídeo sobre o que foi o Neymar para o Brasil, acho até interessante fazer. Mas ele desloca muito bem o goleiro, bate muito bem, mas a cena final dele com a camisa da seleção brasileira é uma síntese do que foi o Neymar. Um jogador talentosíssimo, com muita importância para a geração, mas que resolve, com o jogo acabado, tentar provocar e brigar o goleiro. É um mental
facilmente abalado. Ele tenta brigar com o goleiro, provocar o goleiro, tirar onda com o goleiro, com o Brasil sendo eliminado. O Brasil já tinha sido eliminado ali. Tava eliminado, o jogo tinha acabado. E ele brigando com o goleiro. Ai, mas alguém tem que dar a cara. Irmão, o momento de dar a cara é durante o jogo, é tentando fazer alguma coisa. No momento que você perdeu, você tá olhando e falando assim, comigo não, comigo não. Ai, pô, tá de sacanagem, Neymar? Tipo assim, de verdade, eu achei assim, vergonhoso, achei muito vergonhoso. Ali é o momento de fechar a casinha, virar e ver os nossos erros, que a gente tentar criar uma certa arrogância que a gente nem tem. Enfim, é uma síntese do que foi o Neymar, muito talento, um jogador muito importante, mas que o mental nunca ajudou. E ele estava naquele momento, sei lá, tentando se provar para algo que já tinha acabado. É aquele meme do cara comemorando, vibrando, e quando você vai ver, ele está na 10ª colocação. Pois é, foi o Neymar contra o goleiro, achei patética a cena. Por mais que, de novo, voltando, a culpa não foi do Neymar. Ele fez o que, claro, entrou, tentou fazer seu melhor e não era o que o jogo pedia naquele momento. Então é isso, fica aqui a dinâmica. Se perguntar pra mim qual foi o culpado, o grande erro, foi no minuto 67, fora os outros, eu falei do erro do estilo de jogo, que talvez não, na minha opinião, a gente deveria ter mais a bola, mas mesmo a gente escolhendo ser totalmente reativo e totalmente passivo ao jogo norueguês, estávamos mais perto da vitória, até o minuto 67. E uma bola um lance mano a mano, cara a cara com o Endrick teve com o goleiro norueguês, a chance do Bruno Guimarães, a chance do Martinelli, a do Vinícius Júnior, enfim, são muitos detalhes. O futebol é feito de detalhes e fomos eliminados, mas não por detalhes dessa vez, por tudo que a gente escolheu. A gente fez um ciclo erradíssimo, erramos, na tentativa de acertar no final. Mas geralmente quando você erra, muitas vezes, o seu erro acaba acumulando e você acaba errando ainda mais. Então, é isso. Estamos eliminados, tem ainda a Copa do Mundo, vamos seguir acompanhando. Valeu, é isso. Estamos fora, faz parte. Daqui 4 anos a gente tenta mudar muita coisa. Permanece o Ancelotti, porque um dos motivos da nossa queda é a constante troca, sem saber que direção estamos indo. Tem que permanecer o Ancelotti, porque é um norte e dá mais tempo de trabalho. Pode dar errado? Pode. Mas pelo menos a gente tentou fazer por onde, não jogar os dados e jogar as cartas para tentar um resultado hipotético. Valeu demais, até a próxima. Fui.